Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Naima Cabral na missão de facilitar a sua vida no estudo de direitos humanos. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, se inscreva agora, ative as notificações no sininho e vamos embora, ajude essa família a crescer, porque a gente precisa passar conteúdo para vocês, né? Então tá, vamos seguir o mesmo ritmo da última dica. Você já deu uma olhada na última dica? Então olha, porque a gente iniciou esse processo de estudo de Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, e isso cai na sua prova, gente, isso cai com força. Então nós vamos trazer hoje um dos temas mais emblemáticos, que é pena de morte, e vamos trazer 4 questões, né? Modalidade certo ou errado, e na modalidade também várias opções. Então fique aqui, porque você precisa entender como que isso vai cair na sua prova, tá? Desmistificar toda e qualquer dificuldade em Pacto São José da Costa Rica, quiçá todo e qualquer outro documento internacional, sabe por quê? Vou te dizer um segredo. Você já estuda os temas contidos nesses documentos internacionais, você já sabia? Você estuda na sua legislação especial, na sua legislação extravagante, você já estuda em direito constitucional, você já estuda em direito penal, em direito processual penal. Então tudo que está sendo trazido aqui você já estuda. Quer dizer, leis processuais, princípio da aplicação da lei penal no tempo, anterioridade da lei penal, princípio do juízo natural, tantos outros princípios. Você já vê isso no seu estudo normal. É que você não entende que isso teve previsão anterior no direito internacional. Eita, professor, é isso? É isso aí. Isso vai cair nos direitos humanos de uma forma contextualizada, de proteção, no caráter protetivo de direitos humanos, trazendo um caso emblemático, né? Se é ou não é violação dos direitos humanos, mas você já sabendo que essas regras, esses princípios que vocês já estudaram na sua matéria de direito penal, processual penal, direito constitucional, você vai ver aqui também nos direitos humanos. Então, olha aí, você tem que destravar isso aí, tá? Para você para tornar o estudo de direitos humanos mais fácil. Então, vamos embora! No nosso terceiro tópico, a gente falou o primeiro e o segundo, você já sabe que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, ele prevê o caráter protetivo quanto ao direito à vida, porém prevê a proteção do direito à vida desde o momento da concepção. Então isso aí você precisa já entender, inclusive vai ser um conteúdo de uma questãozinha daqui a pouquinho. O nosso terceiro tópico, pena de morte. Vamos lá, a primeira observação que os senhores precisam saber é que o pacto não veio para abolir pena de morte. Primeira observação, sabe por quê? A sua prova ela pode cair na seguinte condição: dizer que o Pacto São José da Costa Rica, esse principal documento regente no sistema interamericano dos direitos humanos, tendo como principal órgão a OEA, pode trazer todo um contexto, tentando, né, até mesmo trazer um caráter dificultoso na sua vida, trazendo diversas situações. Aí no finalzinho vai perguntar: e aí, o pacto veio ou não veio para abolir pena de morte? Não, o pacto não veio para abolir pena de morte. Apesar da pena de morte parecer algo muito cruel, e o pacto já prevê a proteção do direito à vida, a vida não é um direito absoluto, os senhores já sabem. Absoluto é somente quando tratamos de tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes, escravidão, servidão, tráfico de escravos e tráfico de mulheres. Isso tem previsão aqui também na Convenção? Tem previsão. Por quê? Porque já houve a previsão também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então isso aí vai ser pacífico, isso aí você não precisa queimar pavio. Ok, professora, já sei que o pacto não veio para abolir pena de morte. Como é que isso cai na sua prova? Vai vir trazendo todo esse contexto de caráter protetivo e no final vai falar: não prevê aplicação, quer dizer, não veio para abolir pena de morte, mas poderá haver aplicação, quer dizer, não aboliu pena de morte, não veio para abolir pena de morte, mas pode aplicar, né, a crimes mais graves, né? Não aboliu pena de morte, mas pode aplicar a crimes mais graves como genocídio, como qualquer outro crime, né, relacionado ao seu caráter de gravidade. Quer dizer, te induzir ao erro. Sempre a questão vai vir nesse tipo de entendimento. Não veio para abolir pena de morte. Perfeito?
Se não veio para abolir pena de morte, veio então para aplicar regras mais rígidas à sua aplicação. Existe essa previsão no pacto? Sim. Então você vai subentender que essas regras mais rígidas são essas descritas nos parágrafos do artigo 4º. Sim, o artigo 4º, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, será o motivo da nossa aula de hoje, da nossa dica. Porque se não aboliu pena de morte, então vamos estabelecer regras rígidas para a sua aplicação. E a primeira regra para a sua aplicação qual é? Nos países em que não houver abolido pena de morte, primeiro, aplicar apenas a delitos mais graves. Na sua prova vai cair aplicar delitos mais leves. Ou então, poderá aplicar a pena de morte a delitos mais leves, observando os mais graves relacionados. Aí pode trazer uma lista de crimes. Não. Só pode aplicar a delitos mais graves. Ponto final, você já passa para o segundo tópico. Segunda observação, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena. Quando nós temos aí grifado, professora, leve em consideração, tudo que está em vermelho está grifado, tomem nota. Por quê? Quando falamos de tribunal competente, nós estamos fazendo valer o princípio do juízo natural. Então já deve haver um juízo anteriormente, um juiz e um juízo, né? Em sua representação na sua totalidade. Anteriormente já estabelecido para julgar aquele crime. Se você está falando de um tribunal competente previamente restabelecido, você já deve ter visto isso no direito penal, no direito processual penal, nós estamos fazendo alusão à possibilidade de não aplicação de um tribunal de exceção. Exemplo, o Tribunal de Nuremberg. Não pode haver aplicação de um tribunal de exceção. É o tribunal ad hoc, tá? Não pode haver. Não confunda o juízo ad hoc com juiz ad hoc. É juízo. Não pode haver um juízo previamente, quer dizer, houve o cometimento daquele crime, então vai haver um juízo só para punir aqueles crimes. Então não existe nem garantias como imparcialidade do julgador. Segunda observação, terceira observação, promulgada, essa quer dizer, a pena de morte tem que ser promulgada antes, tá? De haver o delito ter sido cometido. Antes, tá, gente? Então, qual o tipo de princípio que nós estamos vendo aí? Princípio do direito penal? Princípio da aplicabilidade da lei penal no tempo. Sim, uma pena que já está também previamente restabelecida. Não é um tipo de aplicação de regras mais rígidas? Sim, com certeza, professora. Vamos lá? Parágrafo 3º. Não pode restabelecer a pena de morte nos estados em que hajam abolido. Não pode restabelecer. Sabe como que vai cair na sua prova? Vai dizer o seguinte: não pode restabelecer pena de morte, exceto em delitos mais graves. Não pode restabelecer. Confundindo aí você o parágrafo 3º com o parágrafo 2º, porque a gente sabe que deve impor a pena de morte a delitos mais graves. Então ele usa a possibilidade do parágrafo 2º, excetuando o parágrafo 3º. Não se pode restabelecer a pena de morte em caráter nenhum se aquele estado já aboliu. O Brasil aboliu pena de morte? Não aboliu. Então, de maneira excepcional, no caso de guerra declarada, tem previsão no artigo 5º da nossa Constituição em seus incisos, com previsão com decreto presidencial, uma vez abolida a pena de morte, não poderá restabelecer de maneira nenhuma, sem nenhuma exceção, perfeito? Parágrafo 4º, em nenhum caso, aí aqui você já tem que ver a literalidade, porque é assim que vai cair. Em nenhum caso a pena de morte pode ser aplicada a delitos políticos. Não pode aplicar nem delitos políticos, nem tudo aquilo que está o quê? Conexo com delito político. Fim de papo. Vai cair nessa literalidade para vocês. Pode cair uma questão falando, não pode restabelecer pena de morte, exceto delitos mais graves, exceto crimes políticos conexos com políticos. Pode trazer tudo misturado? Sim. Você tem que analisar cada caso e já entendendo que não existe exceção à pena de morte no caso tenha sido abolido, no caso
Aboliu, não pode restabelecer. Vai aplicar? Observar regras mais rígidas. Primeiro, crimes mais graves. Segundo, observar a condição do tribunal previamente restabelecido, já previamente ali estabelecido para o julgamento daquele crime. Observar também aquele tribunal competente em sentença final, observar também uma lei anteriormente já criada para aquele devido fim. Observar também não pode aplicar a delitos políticos. Outra observação importantíssima, senhores, porque a gente precisa passar para as questões. Fica aqui, tá? Fica aqui, deixa o seu comentário, sua curtida, que é muito importante para o nosso canal. Inclusive, a professora está lá no Instagram. Dê a sua sugestão, que a prof ama sugestões. Parágrafo 5º, importante, tá? Isso aqui é motivo de dúvidas. Não se pode impor pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito. Então, nós estamos observando regras penais, princípio da aplicabilidade da lei penal no tempo. Então, no momento da perpetração do delito, a pessoa, se for menor de 18 anos e maior de 70, não é 60, é 70. Então, coloca aí do lado, maiores de 18 anos e maiores de 70 anos, menor de 18 anos, perdão, vamos lá? Menor de 18 anos, maiores de 70 anos, não pode aplicar. Menor de 18, maior de 70, não pode aplicar. Na sua prova pode cair menores de 18 e idosos. Caiu idoso, cuidado. Idoso no Brasil, a título, né, do Estatuto do Idoso, é aqueles que possuem maior de 60 anos, idade superior a 60 anos. Muito cuidado, tá? Maiores de 70 anos. E aí, logo abaixo, nós vamos ter a seguinte observação. Nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Senhores, nós temos dois verbos. O verbo impor, que está em azul. Tome nota, tudo que estiver grifado pela prof. Impor e aplicar. Você pode impor a pena de morte à mulher. Vamos lá, a mulher que no momento da perpetração do delito, vamos lá, no momento da perpetração do delito ela não estava grávida. Então vai haver a imposição da pena de morte, aquele processo vai dar um tempo, tem um tempo razoável. Nesse tempo razoável a pessoa engravidou, perfeito? E aí, vai impor a pena de morte? Pode impor a essa pessoa? Pode impor, mas vai aplicar a pena de morte? Vai aplicar, quer dizer, executar a pena de morte à mulher em estado de gravidez? Não, jamais. Tem como observação em o parágrafo 5º do artigo 4º, mas por quê? Por quê? Temos a previsão. O pacto, ele observa o princípio da intranscendência da pena. Você já sabe, no direito penal, você já estudou isso. O princípio da intranscendência da pena, a pena não poderá passar da pessoa do condenado. Então, a pessoa que está condenada, a mãe, não pode passar a pena para o filho. E outra situação, a criança já está tendo a sua proteção da vida, porque o pacto prevê a proteção do direito à vida desde o momento da concepção, senhores. Então, olha aí, em virtude da teoria concepcionista, não vai aplicar a pena de morte, porque a criança não tem nada a ver com o delito, em virtude do princípio da intranscendência da pena, perfeito? E do seu caráter protetivo, que o pacto também faz menção, teoria concepcionista. A vida intrauterina já está sendo protegida, perfeito? Então, não pode executar, não pode aplicar. Se na sua prova cair, não pode impor pena de morte à mulher em estado de gravidez, tá, ela não pode impor e nem aplicar à mulher em estado de gravidez, perfeito? Observação aí muito importante que pode cair na sua prova. Senhores, o parágrafo 3º vai dizer: toda pessoa condenada à morte. Então já teve aí todo o trâmite processual, sentença final, penal, condenatória. Agora essa pessoa ela tem um direito, toda pessoa ela tem um direito, solicitar anistia, indulto, comutação da pena. Todas essas situações é para que a pessoa não passe pela pena de morte. Aquele estado, nós estamos falando de um documento do sistema interamericano, cada país vai fazer a sua observação. Pedir anistia, indulto, pedir perdão judicial. Então vamos lá, tem como o juízo
né, Estado, perdoar a minha pena de morte, ou então, ao invés de aplicar a pena de morte, aplica uma pena então privativa de liberdade, pena perpétua. No Brasil não tem pena perpétua, mas pode haver aplicação de pena perpétua em outro país, perfeito. Mas nós estamos falando da comutação da pena, trocar aquela pena. É perfeitamente possível, sim, e nós temos a observação no parágrafo 6º. Comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Porque a professora tinha que grifar esse podem aí, então vocês vão grifar. É podem, não é devem, é podem, tá, gente? Nos quais podem ser concedidos em todos os casos, perfeito? Outra observação, não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Na sua prova pode cair dizendo que pode executar a pena de morte, mesmo que não tenha sido julgado o pedido de anistia, não tenha sido julgado o pedido de indulto ou comutação da pena. Enquanto foi feito o pedido, esse processo estará o quê? Suspenso, sobrestado, aguardando a decisão do juiz. Suspenso não, depende de cada situação. Vai estar sobrestado, aguardando a decisão judicial. Enquanto não tiver a decisão da anistia, indulto, concessão do indulto, anistia, comutação da pena, não pode executar a pena de morte. Perfeito? Agora eu quero saber como que isso cai em prova, prof. Como que isso cai em prova? Primeira questãozinha sobre os direitos humanos para o São José da Costa Rica. Apesar de consagrar o direito à vida, olha a condição adversativa aí, apesar de estar te dizendo claramente que a Convenção Americana faz a consagração do direito à vida, né? Prevê a aplicação da pena de morte para países que a adotam, pode ser aplicado aos delitos mais graves, incluindo os delitos políticos. Olha a observação que a prof fez bem no início. Vai aplicar delitos mais graves? Sim, a previsão está aqui, imposta a delitos mais graves, nos estados em que não houver abolido. Agora tem a previsão, olha aqui, em nenhum caso, parágrafo 4º, em nenhum caso a pena de morte pode ser aplicada a delitos políticos. Então uma questãozinha dessa, fácil, chuta que é laço, errada. A nossa segunda questão, considerando a proteção do direito à vida na Convenção Americana, leia as seguintes afirmativas. Os países que aboliram a pena de morte poderão restabelecê-la em casos excepcionais. Haha, chuta! Não pode restabelecer. Nós acabamos de ver que não pode restabelecer a pena de morte, tá? Atenção! Não vou nem ter... Quer que termine de ler? Então vamos lá. Mediante criação de lei anterior que a defina, a conduta que estabelece a pena, proibindo a sua imposição e a decretação por juízo de tribunal de exceção. Errado. A pena de morte, segunda opção. A pena de morte nos países em que admite poderá ser aplicada a delitos comuns conexos com políticos. Não pode aplicar a delitos políticos, nem conexos a eles. Terceira observação. Não deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18, maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Certíssimo? Perfeito. Corre para o abraço. Quarta observação. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto, comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Podem ser concedidos. Se tivesse um devem ser concedidos aí, os senhores colocariam como errada. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Nossas assertivas é a terceira e a quarta opção. Vamos dar a opção aqui, letra D de dado. Perfeito? Letra D é a nossa assertiva. Questãozinha aqui, escrivão de polícia, sobre o pacto. A. Permite restabelecer a pena de morte nos estados? Não pode. Não pode restabelecer uma vez os estados que houver abolido. Nem terminou de falar, né? Só falou a parte dos estados. Permite o restabelecimento, não, proíbe. Declara que as pessoas condenadas à morte não têm direito à anistia. Errado, acabamos de ver que possui tanto anistia, indulto, comutação da pena. C.
estabelece que as pessoas podem ser privadas da vida arbitrariamente. Não, ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua vida. Tem previsão disso no artigo 4º do próprio pacto, bem na parte inicial, o caput do artigo 4º. Não pode. D. Permite a pena de morte nos delitos comuns conexos com políticos, de maneira nenhuma. E. Protege a vida desde a concepção. Você que já estudou todas as exceções quanto à aplicabilidade, as regras de aplicação do direito à vida, a letra E seria, talvez se você não tivesse estudado essa teoria concepcionista, seria por exceção, mas você já estudou lá na nossa primeira dica. Sim, o pacto prevê a proteção do direito à vida desde o momento da concepção. Letra E é a nossa assertiva. Quarta e última questão, vamos lá. Sobre o pacto, quanto à pena de morte, prevê que em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplicação a delitos comuns conexos com políticos. Não, senhores, não pode aplicar delitos políticos. A primeira previsão está certa, agora a segunda, dando a exceção a isso, não pode. B. Prevê que não se pode impor a pena de morte a pessoa que no momento da condenação for maior de 70 anos. E aí? Prevê que não se deve impor a pena de morte. É isso mesmo? Certíssimo. No momento da condenação? Errado, gente. Olha aí, é no momento da perpetração do delito. A prova quase caiu junto com vocês. Olha ali, está grifado. No momento da perpetração do delito e não no momento da condenação. Cuidado, gente, questãozinha marota, boa para errar. C. Estabelece que as pessoas podem... vamos lá, C, prof. Prevê que não se pode restabelecer, vamos lá. Prevê que não pode restabelecer a pena de morte nos estados em que hajam abolido. Não pode restabelecer de maneira nenhuma. Essa assertiva é a nossa questão 4. Vamos ver as demais, o que tem de errado. Prevê que não se pode impor a pena de morte a pessoa que no momento da perpetração do delito e da sua condenação for menor de 21 anos. Não. Menor de 18 anos no momento da perpetração. E não possui qualquer previsão. Gente, pelo amor de Deus, o pacto prevê a aplicação da pena de morte de maneira excepcional, porque faz a previsão da proteção do direito à vida desde o momento da concepção. Se for aplicar a pena de morte, vamos observar regras mais rígidas. A nossa assertiva, a letra C, perfeito? E aí, gostaram da nossa aula, da nossa pequena dica? Vamos lá, gente, vocês têm que tirar todo o medo, desmistificar o estudo de documentos internacionais, porque vocês já têm essa relação desses estudos nas suas aulas de direito penal, processo penal, direito constitucional. Perfeito? Estamos aqui à disposição dos senhores. Eu quero deixar a seguinte dica: estudar é um privilégio, seu esforço pessoal te levará a pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Vai para o canal, vai para a Legião que Gabarita, vai lá também para o Instagram da Prof e vamos aqui crescer a nossa família. Beijo, fiquem com Deus e até mais!